Faltam 90 minutos ainda. Tivemos esse primeiro jogo aí contra o Guarani do Paraguai. Um jogo que eu vi muita gente falando, foi um jogo decepcionante. Não. Pra mim, de forma alguma. Pra mim, a forma de ver esse jogo é completamente diferente. Foi um jogo espetacular na nossa história. Foi mágico viver aquilo ali. Foi mágico viver o Independência com tantos americanos emocionados em acompanhar o primeiro jogo de Libertadores do América. Nós que já sofremos, como eu tenho dito, já roemos o osso demais. Chegou a hora de um filé aí pra gente acompanhar. E foi tudo pra mim muito mágico. Acompanhar essa primeira partida do América em Copa Libertadores, sabendo da luta que foi como clube chegar até esse patamar, nem um 5-0 pro Guarani me faria daquela noite uma decepção. Então não, a noite não foi decepcionante, de forma alguma. A noite foi mágica, foi brilhante, foi espetacular. O resultado foi decepcionante. Isso é uma verdade. Acaba que muito por ver que o América é tão superior tecnicamente ao Guarani, por ver que o América é tão melhor time que o Guarani, por ver que o nosso futebol é muito mais prazeroso de acompanhar do que aquilo que o Guarani do Paraguai veio aqui praticar, né? O Guarani estava na dele também, é o direito deles, eles vieram se defender e catimbar o jogo inteiro. A decepção, acho que fica justamente por isso, por ver que o time que veio para se defender e para catimbar o jogo inteiro acabou sendo premiado com completamente achando um gol lá no finalzinho. E o América que martelou, tentou, buscou, atacou, quis jogar, acabou não tendo a mesma sorte, pelo contrário, né? Acabou sendo punido ali no final. Várias leituras sobre esse jogo. Primeira coisa, eu vi alguns engenheiros de obra pronta, principalmente na imprensa aqui mineira, tentando emplacar um conceito de que o América sentiu a estreia na Libertadores. Para mim, isso é análise de preguiçoso. É análise de engenheiro de obra pronta. Para quem realmente assistiu o jogo, para quem assistiu com atenção o jogo, deu para perceber o quanto que o América não sentiu a competição, o quanto que o América estava disposto a praticar um bom futebol e conseguiu praticar um bom futebol, o quanto que o América estava com vontade, o quanto que o América sentiu a vibração de um jogo de Copa Libertadores. Nós, de fato, jogamos um jogo de Copa Libertadores. Se o time, nessa temporada, ainda não tinha conseguido nos passar essa segurança, e não tinha, né? Nós, americanos, tínhamos muito receio aí de como seria essa partida contra o Guarani do Paraguai, porque as primeiras partidas de Campeonato Mineiro, elas foram partidas que não davam muita expectativa, né? Não fazia com que a gente tivesse grande otimismo em relação a essa partida contra o Guarani do Paraguai. Mas, de fato, nós entramos vibrantes e entendendo como se joga uma partida de Copa Libertadores. Qual que foi o problema? Finalização, né? Que é o problema de muito tempo já do América, e eu vou falar porque tem uma pauta específica sobre isso, então não vou queimar todos os cartuchos da análise aqui não, mas de fato nós esbarramos em uma capacidade de finalização muito pobre do nosso time. Nós jogamos uma partida assim de alto nível, por mais que também para mim a questão não é só finalização, vi muita gente falando apenas disso, né? Mas para mim passa por uma situação também de criação de jogadas com mais qualidade. Nós fizemos 50 e tantos cruzamentos na partida, se não me engano 52 cruzamentos. É um número absurdamente alto e é um número que mostra uma pobreza de criação de jogadas, né? Um leque de criação de jogadas muito limitado. Basicamente o América teve posse de bola sim, muito mais do que o Guarani do Paraguai, dominou as ações do jogo, não teve nenhum grande susto no primeiro tempo em relação ao Guarani do Paraguai, mas nossa forma de finalizar as jogadas era sempre buscar as pontas ali e fazer cruzamento, né? É pobre, é um repertório muito baixo.
E talvez tenha sido essa também uma estratégia do Guarani. Porque o Guarani deu muito espaço pelas beiradas do campo. E o América, vendo esse espaço e vendo essa possibilidade, jogou o jogo inteiro caindo pelas pontas e lançando bola na área. Bumba meu boi na área, porque cruzamentos de fato foram poucos, né? Então, eu tenho minhas dúvidas se o Guarani não deixou as pontas um pouco mais, sabendo que o América cria, mas não consegue finalizar com qualidade. Então deixa cruzar, já que eles não sabem cruzar. Ou se o América realmente não teve repertório para criar também outro tipo de jogada, de aproximação pelo meio, de tabela, de infiltração. Nós temos repertório para mais. Nós temos condições. O fato do Alê não ter jogado foi um duro golpe também, porque o Índio Ramírez não conseguiu ainda mostrar em jogos grandes, na hora que realmente importou, não conseguiu mostrar que veio ainda. É muito cedo, né? Mas não conseguiu mostrar ainda que veio. E o Alê é esse cara que dá um pouco mais de qualidade ali pelo centro do campo, né? Que poderia trazer um pouco mais, ser um elemento surpresa, assim como foi o Juninho. O Juninho jogou muito bem. Mas mesmo assim nós exploramos em excesso as beiradas do campo, que são boas saídas, né? Normalmente, sair de retrancas atacando pelas beiradas é o ideal. Mas nós fizemos isso o jogo inteiro, lançamos mais de 50 bolas na área e isso não frutificou. Isso não gerou nada em termos de gols para o nosso time. São pontos de atenção. Acho que o América tem que passar a semana se preocupando com isso sim, para conseguir ter uma partida com o mesmo volume de jogo que nós tivemos aqui. Se a gente conseguir isso, é metade do caminho andado, mas com uma situação de último passe e finalização com muito mais qualidade. Não foi só finalização. Não foi só finalização. Os erros de último passe, para mim, eles são maiores que os de finalização ainda. Os nossos cruzamentos na área, eles são sem critério. Eu vi algumas vezes nessa partida contra o Guarani do Paraguai o Patrick cruzar a bola sem olhar para a área. Do jeito que a bola vem, ele tá em ultrapassagem vindo lá de trás e ele com a cabeça baixa olhando para a bola tá, com a cabeça baixa olhando para a bola ele continua e ele manda na área, sabe-se lá para quem. Sabe-se lá para quem. Então, fazendo dessa forma, nós vamos cruzar 50, 100, 150 bolas na área e dificilmente isso vai gerar oportunidades de gol. Marquinhos Santos, achei que armou o time bem próximo daquilo que a gente tem de melhor. Para mim, faltou peito em não escalar o Índio Ramírez e colocar o Rodriguinho. Eu sei que é uma partida de Libertadores, eu sei que tem todo um peso emocional em cima disso, eu sei que a experiência conta, e eu sei que ele teria que ter muito peito sim. Não seria qualquer treinador que colocaria o Rodriguinho, não. Mas se a gente analisar o que foi a temporada até aqui, o Rodriguinho fez mais por merecer aquela titularidade ali contra o Guarani do Paraguai do que o Índio Ramírez. Índio Ramírez que tecnicamente é muito bom, mas não tá se encaixando com o time. Tem tempo ainda pra isso, não tô aqui detonando o jogador não. Mas nesse momento ele não é o cara que tá mais rendendo no time, né? Eu tô fazendo aqui uma leitura básica da situação. Na temporada 2022 até agora, se a gente pegar entre Rodriguinho e Índio Ramírez, qual deles se credenciou melhor com as atuações até aqui para ser titular no caso de uma eventual saída de Juninho e de Alê, de um eventual problema com o Juninho e Alê, e é o que aconteceu na quarta-feira passada? Esse cara é o Rodriguinho. Mas aí faltou peito, e eu consigo até entender o Marquinhos Santos, é uma partida de Libertadores, o Índio Ramírez é um jogador, além de tudo, com nacionalidade sul-americana, então entende esse espírito de Libertadores também muito bem, né? Então, ele acabou indo pela situação mais cômoda e menos ousada. O Rodriguinho como titular teria sido mais ousado, e agora sim, falando como engenheiro de obra pronta, provavelmente teria tido uma atuação melhor que o Índio Ramírez, né? Índio Ramírez muito apagado no jogo. Falando também sobre as peças individuais, o Juninho muito bem, aquele gol que ele
dá aquele chapéu ali e manda na trave, e a gente vai ficar engasgado com aquilo ainda por muito tempo, né? Foi lindo ver aquilo lá do Independência, acompanhando depois também nos melhores momentos. A gente chega a torcer de novo para ver se aquela bola entra, porque de tão bonito que foi a jogada, e o Juninho tava numa raça, numa vontade. Eu tenho certeza que ele incendiou ali nossos atletas antes da partida, mas acabou não funcionando. Mas uma atuação muito segura, muito boa. Coloco como destaque também o Éder, que acabou jogando bem, mas no lance do gol, né, acabou sofrendo ali. Nossa zaga pra mim foi bem, cara. Eu tinha preocupação com o Maidana, mas achei que fez uma partida segura dentro do possível. Tinha muita preocupação, principalmente pelo fato do time deles jogar retrancado. E aí o América avança demais suas linhas e o Maidana não é um jogador que se recupera bem nesse tipo de jogada. Mas acabou indo bem. E no segundo tempo, aí sim, depois de um primeiro tempo em que o nosso ataque foi pobre, no segundo tempo a gente teve até criações melhores, né? Com a entrada de Everaldo e de Pedrinho, mais destaque ainda pro Pedrinho. Que grata surpresa, né? Cheguei a falar sobre ele na live passada, que dentre as apostas, essa era uma boa aposta. Ele jogou muito no Oeste e teve uma temporada ruim no Bragantino, mas pra mim, jogador não esquece como que joga futebol. E ele tem condição de jogar muito bem aqui no América e já entrou numa bucha danada, né? Chegou há muito pouco tempo e entra na partida mais importante da história do clube e não sentiu peso algum. O que fica pra mim de situação que eu não consegui compreender é porque o Pedrinho entrou pela ponta direita, fez 5 minutos mágicos por ali, em que tudo que caiu no pé dele virou ouro, ele conseguiu fazer boas jogadas, e aí com 5 minutos em campo, fazendo chover ali pela ponta direita, o Marquinhos Santos inverteu ele com o Mateuzinho, jogou ele pro meio de campo, jogou ele para mais centralizado, jogou o Mateuzinho pela ponta, e o Pedrinho apagou. E eu não consegui entender isso até agora. Vi poucas pessoas comentando sobre isso, mas o que deu na cabeça do Marquinhos Santos ali? Pedrinho entrou jogando muito pela ponta direita, infernizando a zaga dos caras. E aí, com pouco tempo fazendo isso, o Marquinhos Santos foi lá e colocou ele pro meio. E colocou o Mateuzinho pela ponta. E aí o Pedrinho se apagou ali pelos próximos minutos. Jogou uns 10, 15 minutos mais apagados. E depois ele voltou a cair pela ponta e tal. Mas enfim, a gente perdeu aquele ímpeto ali da entrada do Pedrinho por uma variação do Marquinhos que eu tô sem entender até agora o que passou na cabeça do Marquinhos Santos. Quando o Pedrinho se movimentou para ir mais pelo meio e o Mateuzinho foi mais pela ponta, eu até pensei que ele tivesse sentido alguma coisa. E aí vai jogar mais centralizado para ficar um pouco mais parado, não dar tanto pique e tal. Depois eu percebi que não. Foi uma escolha de variação do Marquinhos Santos justamente na hora que entrou o cara que botou fogo no jogo e que tava ganhando todas as jogadas pela ponta. Ele foi lá e centralizou o Pedrinho. Fiquei absolutamente sem entender. Por que o título aqui desse corte é faltam 90 minutos? É porque realmente eu acho que o América ainda tem uma boa condição de conseguir a classificação. Eu saí do Independência com essa impressão. O que nós vivemos na quarta-feira foi uma noite fora da curva. Não é tão comum assim no futebol que uma equipe tenha um volume tão grande, que uma equipe consiga dominar tanto o adversário e depois saia derrotada. Isso acontece? Acontece. Mas o que aconteceu quarta-feira no Independência é o que é tradicionalmente chamado de zebra. Nós tivemos uma zebra quarta-feira. Uma equipe muito mais qualificada e que jogou um futebol de muito mais qualidade acabou saindo derrotada por um lance do acaso ali no final, né? Uma bola que resvala em alguém e acaba entrando. Então, zebras não costumam acontecer 2 vezes seguidas. Ou o Guarani muda de postura e joga muito mais futebol lá no Paraguai, coisa que eles não estão demonstrando, né? Porque no Campeonato Paraguaio o Guarani não venceu até agora. No fraco Campeonato Paraguaio, o Guarani não tem conseguido bons resultados. Então, ou o Guarani do Paraguai encontra um futebol sabe-se lá de onde até quarta-feira, ou o América tem sim condições de ir lá e buscar uma vitória.
o América tem sim condições. Acho que eles vão segurar o jogo de novo, que eles vão fazer esse antijogo novamente, ainda mais jogando lá nas dependências dele, porque aí tem a torcida para inflamar, para fazer a coisa acontecer, para fazer a cera acontecer, para valorizar quando algum jogador deles cair no chão, né? Então vai ser um clima ali daqueles bem de Libertadores mesmo. E aí lá sim eu acho que o América tem alguma chance aí de sentir esse clima, né? Nosso mental, nosso psicológico vai ter que estar muito bem, muito em dia, para conseguir suportar a pressão que vai vir, principalmente das arquibancadas. E nas arquibancadas também teremos nossos guerreiros americanos, alguns já se mandando lá para o Paraguai, outros que ainda estão prestes a ir, né? Mas teremos nossa torcida lá para empurrar o América e para trazer essa classificação tão importante aí para nossa história. Acho que temos sim condição, viu, moçada? Não tem essa não. Dois discursos que eu queria combater aqui. Primeiro, o discurso de que foi uma noite decepcionante quarta-feira. Não foi uma noite decepcionante de jeito nenhum. Foi um resultado decepcionante. Mas a noite foi sensacional. E segundo, o discurso de que o América agora já era. Não já era não. Não já era não mesmo. Porque o futebol para conseguir essa classificação nós temos. Nós vamos precisar de competência, principalmente na hora do último passe ali, na hora de resolver os lances, né? Acho que é isso. Temos que manter nossa expectativa em alta sim, temos o direito de manter a nossa expectativa em alta sim, porque temos condições de chegar lá no Paraguai e conseguir essa tão sonhada classificação.